E finalmente chegamos ao último capítulo desse livro fantástico, A Chave do Autocontrole, de William George Jordan. É um livro tão simples, com palavras tão claras e com um conteúdo impressionante. Por quê? Porque nos lembra de como é simples viver, como a gente complica tudo, principalmente com relação aos outros. O ser humano é uma criatura complicada, né? Pela própria natureza. Por quê? Que a gente tem mania de se apequenar. Nós esquecemos de onde nós viemos, quem é o nosso Pai, quem é o nosso Criador. Geralmente o ego nos desencoraja a seguir em frente. Por quê? Que nós ficamos com aquela impressão de que é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não sou forte, eu não sou inteligente o suficiente. E o último capítulo vai mostrar justamente isso. Se Deus deixou uma reserva infinita no universo, na natureza, tudo é tão abundante, por que Ele nos criaria com capacidades limitadas? Será que tem sentido isso? Então vamos ver o que Ele tem a nos dizer, né? A página é 83 e o título As Revelações do Poder de Reserva. Todo indivíduo é uma maravilha do desconhecido e de possibilidades ainda não reveladas. 9/10 de um iceberg está o tempo todo debaixo d'água. 9/10 de possibilidades do bem e do mal do indivíduo estão sempre escondidos de sua vista. O verso de Robert Burns, se algum poder nos concedesse, vermos-nos a nós como nos veem, é insatisfatório. Verso do poema Tua luz a um piolho, de Robert Burns, de 1786. Sentado na igreja atrás de uma fina senhora, o narrador observa as peripécias de um piolho no chapéu dela. Tenta admoestar o parasita, que obviamente não percebe a importância de seu hospedeiro, mas depois considera que para um piolho somos todos presas iguais. A resposta mostraria quem os outros pensam que somos, não quem realmente somos. Devemos, ao contrário, enxergar a nós mesmos de modo verdadeiro. Embora ninguém possa, de fato, encarar a imagem radiante das forças latentes dentro de si, porque estão encobertas pelas fraquezas da vida que experienciamos. Se tudo fosse revelado, o ser humano cairia cego e prostrado, como Moisés diante da sarça ardente. O homem não é uma caixa de música animada pelo Criador e programada para tocar um número limitado de canções. Ele é uma harpa com possibilidades infinitas e muitas músicas a serem inventadas. As revelações ainda não dadas a conhecer pela natureza são guardadas como reserva de poder. Esse é o método para atender às emergências. Inteligente e econômica, a natureza poupa energia e esforços, fornecendo apenas o absolutamente necessário para a vida. Quando surge nova necessidade, usa a reserva de poder. Na vida animal, a natureza revela esse aspecto em milhares de fases. Os animais, colocados na escuridão da caverna do mamute, têm gradualmente o sentido da visão enfraquecido, mas os sentidos do olfato, tato, postura são intensificados. A natureza vigia todos os animais, fazendo suas cores se harmonizarem aos tons dos arredores para protegê-los dos inimigos. Animais do Ártico, que no verão habitam regiões livres da neve, tornam-se brancos quando chega o inverno. No deserto, o leão, o camelo e os antílopes têm a cor aproximada da areia e das pedras onde vivem. Em florestas tropicais, os papagaios normalmente são verdes, e a plumagem dos tucanos, barbaças e abelharucos é predominantemente verde. As cores se alteram de geração em geração, conforme os hábitos dos animais. A natureza, mediante sua reserva de poder, sempre alia uma nova necessidade do animal a uma nova força, uma renovada harmonia, uma inovadora condição. Há cerca de 45 anos, 3 casais de coelhos foram colocados na Austrália. Atualmente, o crescimento desses seres imigrantes pode ser estimado em milhões. Tornaram-se a peste do país. Verdadeiras fortunas foram gastas para exterminá-los. Cerca de arames altas, longas, foram construídas para conter os invasores. Os coelhos tiveram de lutar bravamente para sobreviver, mas conseguiram enganar o homem.
Desenvolveram novas garras mais longas e capazes de sustentá-los enquanto escalavam as cercas. Essas mesmas garras lhes permitem também cavar profundamente por debaixo das redes, para adentrar os campos que lhes provêm comida e vida. Eles não riem do homem. A reserva de poder ativou-lhes possibilidades latentes, porque eles não podiam simplesmente aceitar sua condição. Em sua luta pela vida, aprenderam como viver. Um grande ensinamento para nós, né? Eles se adaptaram, poderiam muito bem se dar por vencidos e todos morreriam de fome, mas não foi isso que aconteceu. Continuando. Na vida vegetal, a natureza está constantemente revelando sua reserva de poder. As possibilidades de cores quase infinitas estão presentes em cada planta verde, raiz e caule. Bastam condições apropriadas para que se revelem. Se o homem observar as leis da natureza, poderá tornar as folhas tão belamente coloridas quanto as flores. A rosa selvagem tem uma única corola, mas quando cultivada em solo fértil, os numerosos estames amarelos se transformam nas folhas vermelhas brilhantes da rosa adulta. Esse é um dos milagres da reserva de poder. A banana um dia foi um lírio tropical, o pêssego uma amêndoa amarga. Para contar toda a história da reserva de poder da natureza, seria preciso escrever a história do universo em milhares de volumes. A natureza acredita em motores duplos. O homem está equipado com quase todos os órgãos em duplicidade: olhos, ouvidos, pulmões, braços e pernas. De tal modo que, se um falhar seu par, mediante a reserva de poder, será estimulado a trabalhar pelos dois. Mesmo quando o órgão em si não está duplicado, como no caso do nariz, há uma divisão em partes para que haja reserva constante. E para garantir proteção extra, a natureza provê a cada parte do corpo substituto em formação que estará pronta em caso de crise, como o sentido do tato para os cegos. Os pássaros, bastante amedrontados, estufam as penas. O cão, ao sair da água, sacode os pelos para que sequem. Assustado, o porco-espinho lança os espinhos para se defender. Produzidas pelos músculos da pele, no homem, no entanto, essas sensações são rudimentares e não controladas por ele em condições normais. Mas em situações de medo terrível, a reserva de poder acelera suas ações em poucos segundos, fazendo os cabelos da nuca se arrepiarem na intensidade do susto. A natureza que cuida com ternura das necessidades físicas do homem é igualmente previdente lhe prover reserva mental e moral. O homem pode falhar em 12 diferentes linhas de atividades e então suceder brilhantemente em uma ação da qual nem sabia que tinha habilidade. Nunca devemos descansar satisfeitos com o que somos e dizer: não há motivos para tentar, nunca conseguirei ser grande, não sou nem mesmo esperto. A reserva de poder fica ao nosso lado, como uma fada madrinha a dizer, ao encanto capaz de fazer você transmutar a monotonia de sua condição atual em ouro puro, de força e poder. Essa magia fará você dar sempre o melhor de si, de maneira mais ousada. A medida completa de sua realização final nunca pode ser dita com antecedência. Conte comigo para ajudá-lo com novas revelações de força em suas emergências. Nunca desanime achando que seu poder é insignificante ou seu progresso lento. Os maiores e melhores homens do mundo fracassaram em algum momento, antes de a derrota ser coroada com sucesso. Na mitologia nórdica, há uma crença de que a força de um inimigo morto fica incorporada em nós. Isso é verdadeiro no que diz respeito ao caráter. Quando conquistamos uma paixão, um pensamento, um sentimento, um desejo, quando nos elevamos acima de algum impulso, a força dessa vitória, por mais insignificante que seja, é armazenada pela natureza como reserva de poder para vir até nós na hora da necessidade. Se colocarmos diante de qualquer um mapa do seu futuro, seus desafios, pesares, fracassos, aflições, perdas, doenças, solidão, e perguntarmos se ele poderá suportar tudo isso, certamente ouviremos não. Certamente não serei capaz de aguentar tanta coisa, mas ele poderá e suportará. As esperanças sobre as quais ele apostou todo o seu futuro não se concretizam. Os amigos em que confiou o traem, o mundo se torna frio para ele.
O filho, cujo sorriso era a luz da sua vida, desonra seu nome. A morte lhe rouba a amada esposa. A reserva de poder esteve observando-o, pronta para renovar-lhes as forças, até mesmo enquanto ele dormia. Se estivermos conscientes de alguma fraqueza e desejo de conquista, poderemos nos forçar a uma posição em que devemos agir para assim nos fortalecermos, queimar as pontes atrás de nós e lutar como espartanos até que a vitória seja nossa. A reserva de poder é como uma manada das crianças de Israel no deserto, apenas o suficiente para o dia, todo dia, um novo suprimento de força. Tão inclinada de Pisa, há uma escada em espiral tão íngreme que apenas um passo de cada vez nos é revelado. Mas cada degrau permite a visibilidade do seguinte, passo a passo até o ponto mais alto. Assim ocorre na economia divina do universo. A reserva de poder é uma revelação de força constante e gradual, que nos permite conhecer toda nova necessidade. Não importa qual seja nossa linha de vida, nossa demanda, devemos sentir dentro de nós uma força infinita e ainda não acessada. Possivelmente, se acreditarmos e fizermos o melhor, o anjo da reserva de poder caminhará ao nosso lado e até mesmo dividirá as águas do Mar Vermelho de nossas tristezas e provações, abrindo caminho para que possamos seguir em segurança. E assim terminamos esse livro, A Chave do Autoconhecimento. E de fato é isso, né? Não sei quantas vezes a gente passa por situações que julgamos insuportáveis, não é? A chamada noite escura da alma, você está tão triste, está tão cansado, coração quebrantado, que você acha que não vai conseguir seguir em frente. Só que passado um tempo você olha para trás, você viu quão resiliente você foi. Nossa, eu consegui passar por isso, graças a Deus, eu achei que eu não fosse dar conta. Acho que todo mundo já teve alguma experiência assim. E é isso, lembre-se, você é filho do Deus Altíssimo, do Deus Glorioso. E Ele nunca vai te deixar na mão. Só que você precisa colocar o pé e confia, porque Ele vai pôr o chão. Lembra, você é capaz. E assim nós terminamos, eu espero que tenha gostado da leitura desse livro. Se você quiser adquiri-lo, no primeiro comentário tem um link fixo, é só você clicar para adquiri-lo. Beijo e até uma próxima!